Pessoal, a gente vai abrir agora. Para quem tem dúvidas, perguntas, quem tiver interesse em participar um pouco da nossa roda de conversas, fique à vontade. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Assim, é um pouco que a gente percebe, e até é do conhecimento de vocês, e vocês acreditam que vocês conseguiram passar para a gente. Esse contexto, colega, da sociedade estar doente, são várias situações, pelo menos é o que eu percebo. Você falou do Covid, eu percebo que após o Covid também, essa valorização, apesar de nós termos um colega que é youtuber, né, que é criador de conteúdo, mas o que eu vejo é que essa geração, agora, principalmente os jovens adolescentes, eles estão dando muito valor às redes sociais. Eles estão baseando sua personalidade no que as outras pessoas acham do que ela posta, se ela vai receber um like, se ela vai... Então, nesse contexto, a gente vê um número crescente de suicídios, né? Crianças, não tem uma semana que eu me deparei com a criança, com a jovem de 16 anos, que ela é diagnosticada com borderline, e aí a gente tentou conversar, gerenciou, levou ela para a UPA, conversou tudo direitinho, e todo momento eu percebi que ela estava querendo pegar o celular. Ou seja, mesmo ela com a crise dela, ou seja, a gente não sabe se alguém que está indicando. A colega falou da questão do acompanhamento das escolas. A gente também observou, não tem 3 anos, que teve aquela crise dos atentados nas escolas, e que essas crises foram geradas pelas redes sociais, porque eram adultos ou jovens que ficavam incentivando outros a tocar o terror, né? Como a gente fala. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho uma filhinha de 6 anos, um de 16 e um de 23. E eu converso bastante com meus filhos em relação a isso. E eu acho que nós adultos, nós que somos mais da geração 2000, 2010, né? Até essa geração aí, a gente tem que tentar também ter essa sensibilidade de conversar com os guris, conversar com essa geração que está chegando agora, para eles não darem tanta importância para o que os outros acham que eles estão fazendo. E isso está se espelhando na sociedade. Acredito que até pessoas adultas, pessoas formadas, a pessoa vai para um show hoje e não curte o show. Ela fica filmando, fica aí, bota foto, espera que a colega curta. Se não, você não curtiu minha foto, eu tô estressada. Então, assim, eu percebo que a sociedade hoje o que está dificultando várias outras situações que acontecem, né? A questão, eu sei, Coutinho falava que na década de 90, falava que se não fizesse um programa de planejamento familiar, ia acontecer tudo isso que está acontecendo hoje. O colega falou de Averaldinho, eu sou do Alto das Pombas, que é vizinho do Calabar. E em relação à referência, você, Liz, pode ser referência no seu bairro. O que eu acho que falta muito nas comunidades são referências. Eu sou guarda municipal há 17 anos. Os jovens me veem. Eu chego em casa fardado. Eu não tenho que ter vergonha do que eu sou, não. Ao contrário, eu tenho que mostrar que eu saí de um bairro, de uma periferia, e que hoje eu sustento a família. Graças a Deus, meu filho está na faculdade, meus filhos estudam, tudo com o que eu me propus a fazer. Entendeu? A gente está faltando muito referência, vocês que estão aqui, que têm oportunidade, não sei a história de vocês, mas eu acredito que falta referência para nossos bairros. A questão da BCS tem que ser mais implementada, essa questão de ter a polícia mais próxima da comunidade, mostrar um jovem, faz um karatê, faz um futebol, deu certo na vida, para que ele sirva de referência, porque infelizmente as referências que os jovens têm hoje é o traficante, pô. Faz um paredão, é o cara com a tornozeleira eletrônica, e ele é o bambambam do evento, entendeu? Então, assim, foi só um punhadozinho que eu quis pegar. Que Deus abençoe, né, vocês nessa caminhada, o sargento mesmo que veio de longe, o colega que tenho certeza que o que eu falei aqui é retórico, né, para você tem conhecimento disso.
de que essa doença que a sociedade hoje tem, muito se deve à questão da informática, da informatização, né? Internet, TikTok, essas coisas, sendo mal usadas, né? Porque quando se usa mostrando referência e tudo, tenho certeza que vale a pena, viu? Obrigado aí, um abraço. Mais alguém querendo fazer uma pergunta? Só uma situação, por isso que eu finalizei minha fala aqui com relação à referência. Porque a gente tem essa questão da aceitação, né? As pessoas pensam que não, mas, na verdade, o que a gente quer hoje é ser aceito. De alguma forma, você quer chegar num local. Talvez as pessoas não digam, eu quero ser rico. Talvez você não queira ser rico, mas você quer ter uma vida confortável, você quer mostrar para os outros que você conseguiu e você quer ser usado como referência para que o outro diga, eu quero chegar onde você chegou. Eu quero chegar onde você está. Por isso que, às vezes, quando a gente fala a nível de polícia, quando a gente chega nas escolas, e a gente vê uma criança dizer, eu quero ser como você. É gratificante, porque você olha na sua trajetória enquanto sociedade. Eu falo de mim, né? Lins, a gente tem 14 anos de polícia, mas a gente não se conheceu na polícia, né? Nós éramos namorados e a gente fez o mesmo concurso juntos. A gente é da mesma turma. Então, de qualquer sorte, do bairro que a gente veio, né? Eu era de uma rua, ele era de outra. Do bairro que a gente veio, do local que a gente veio, as pessoas sabem, é o casal da polícia que veio daquela comunidade. Então, hoje as pessoas se inspiram em olhar e dizer, eu quero um relacionamento como esse, que cresceu junto, que está junto, que sonha junto, né? E a gente conseguiu fazer isso. No nível hoje das pessoas, se você hoje está na faculdade, com certeza alguém olha e diz, eu quero ser como você, eu quero estar no semestre que você está, eu quero fazer a especialização que você está fazendo. Então, aquilo tem que servir como referência para alguém, né? E hoje a gente diz, pronto, se meu filho tem a mim como referência, é o que importa. Eu estou no caminho certo. Porque já pensou se ele não quisesse usar o que eu faço? Já pensou que se ele não quisesse ser o espelho que eu estou dando a ele? Então, a gente não tem que ter vergonha do que a gente é. Eu me arrepio porque, por muitas vezes, como policiais militares, alguns que vieram da comunidade ainda estão na comunidade. E não podem nem sequer entrar fardados na comunidade. Hoje eu saí dessa comunidade, né? Mas no local onde eu moro, eu entro e saio fardada a hora que eu quiser. Mas quantos não têm essa oportunidade? Né? Então, que sejamos realmente referência na vida de cada um. E aproveitando o seu gancho também, você falou das BCS, né? É o projeto do nosso atual comandante-geral, Coronel Magalhães, reativar as bases comunitárias, que tinha um projeto muito bom, tinha o Karatê, tinha o Yoga. Então, o Coronel Magalhães, ele quer reativar isso, ele quer fazer. E que ele faça diferente do comandante que passou, né? Ele, em vez de punir, que ele chame a gente para conversar, que nosso intuito sempre foi aproximar a polícia com o cidadão, com a comunidade, com o jovem. Muitos desses jovens têm um pai que é delegado, que é juiz, que é desembargador, que é oficial da PM. Mas dói nele quando o filho dele se inspira em mim. Pô, eu quero ser que nem aquele policial Lins, eu gosto dele. Ele é um cara alegre e acontece muito isso. Os filhos de muitos deles se inspiram em mim. Eu quero ser tatuado que nem Lins, velho. Eu quero ser que nem esse polícia aí. Mas, que o Coronel Magalhães, né, dê início aí, chame a gente para jogo, que a gente está aí, véio, aberto para qualquer situação. Lá ele. Bem, vale ressalvar o seguinte, que não é que não existam as referências. A questão que o holofote não é interessante que essas referências apareçam. Então, é pontuado todo o lado negativo. A gente tem um trabalho de muitos anos, Rio Sena, a gente veio correndo de lá com meu amigo que está ali, a gente veio correndo, tem um trabalho de muitos anos voltado para o Rio Sena, e quando eu falo na pandemia, é todo um processo, né, que ela desencadeou. Eu digo que a pandemia foi um vento forte, que a sua casa, a poeira estava debaixo do tapete, tinha esqueleto na geladeira e tinha outro no armário, ela sacudiu. Cada dia você lidava com uma coisa, e hoje você tem que lidar com tudo de vez.
Entendeu? Foi esse vento que sacudiu. Então a gente tem que prestar atenção também que nem toda situação que se diz preventiva é preventiva. Ela chega, ele pontuou aí, ela chega como preventiva e na realidade ela chega como, ela se torna coercitiva. E não, a gente está falando de polícia nem nada, a gente está falando das intenções. Entendeu? De repressão geral porque quer que o caos continue e piore. Porque enquanto a gente estiver como alvo, enquanto nós estivermos como alvo e não alcançar lá em cima, vereadores e outros hipócritas que estão por aí, está tudo legal. Deixa a guarda, deixa a polícia, deixa todo mundo morrer. Deixa ficar um contra o outro. Até que alguém entenda que nós estamos jogando do mesmo lado. É povo. Enfim, valeu. Agregar aqui o nosso amigo psicólogo, né? Eu estou realizando a construção do próximo livro, né? E eu falo sobre essa questão que a psicologia, em um dos princípios de um estudioso, que eu não vou me aprofundar aqui, fala sobre as necessidades, né? Quando você é criança, quando você entra na adolescência, e justamente nessa fase, a fase da aceitação, de você se reafirmar como pessoa naquele local, e é justamente onde a maioria dos pais tem dificuldade, ainda mais para o garoto e a garota que é morador de comunidade. Ah, mas há muitos que saíram de lá e foram para o caminho do bem, sim, mas a maioria ali, quais são as referências? O que está de imediato? Aquele tio que vê aquela criança numa família desorganizada, que a mãe não teve um controle de maternidade, de pensar, poxa, eu sou pobre e eu posso ter um filho no momento, e acabou gerando uma família numerosa, e aquele cara lá da biqueira, como diz muito lá em São Paulo, é o cara que fala assim, ó, aqui, pega pro tio ali a marmita, pega pro tio ali a quentinha, aí quando vem dá 10 reais na mão do moleque, da mão da menina. Para aquele garoto que está com fome também, ou que está com uma necessidade outra qualquer, é a referência. Aquele tio é bacana, ele sempre me dá o dinheiro que mata a minha fome, porque só quem tem fome, não é que justifica, mas a gente está falando sobre necessidade humana, necessidade real. Então, assim, onde que eu fui nascido e criado, tinha lá o cara que era o estica, né? Não tinha boca de fumo, mas tinha um cara que ia lá alimentar os viciados, que vendia droga, pegava numa favela do lado e vendia droga. Eu não cresci, mas eu me coloquei na situação desse garoto, porque no meu bairro, eu chegava lá, minha mãe muito pobre, eu chegava para um tio lá num bar, que era mercearia, né? Vamos botar assim, a maioria que tinha lá era mercearia, eu chegava para o tio lá e falava assim, tio, pô, paga um tobe para mim, o tobe é o refrigerante de convenção lá, né? Paga o tobe para mim, o tio pagava o tobe. Agora, o garoto da comunidade, ele tem sempre uma troca. Não é à toa que eu tenho centenas de prisões com crianças de menor, e quando eu pergunto, quando eu me aprofundo perguntando como iniciou, foi dessa forma, porque o tráfico já compreendeu que a mão de obra mais barata e contínua é da criança, do menor. Por quê? O menor, no máximo, fica prendido uns dias, depois está solto, não tem prisão. E essa criança está sendo usada, muitos não conseguem o despertar. Quando vão ver, já estão totalmente inseridos, e quando pensam em parar, o mal vem e precocemente tira a vida dessas crianças. É o que eu tenho para compartilhar. Para encerrar, primeiro ele, depois, certo? Obrigado, boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar o Lacerda, o Sargento Santana, o Lins, a Trindade, o meu amigo Basílio aí, o Janaldo, porque realmente essa tarde a gente está aprendendo muito com vocês, né? Cada dia, cada momento, cada fala de vocês é
é um livro novo que a gente vai começar a reescrever, né? Parabenizar o Santana aqui, porque o seu livro, como já comecei a ler, é um livro muito bom. Eu aconselho as pessoas que possam ter essa iniciativa de ler esse livro, é um livro muito proveitoso, tá? Lins, você falou uma coisa muito interessante também, que a gente não se atenta, né? Principalmente gente que trabalha na área de segurança pública, na área da segurança nacional, a gente tem um movimento muito separatista. E é isso que prejudica, porque a criminalidade lá fora não está preocupada com isso, não. Ele está ganhando espaço, ele está ganhando território cada vez mais, nas escolas, nas comunidades, enquanto a gente fica brigando entre si, por jogo de vaidade, entendeu? Achando que um é melhor que o outro, mas nós precisamos um do outro para estar ali. Seja Força Armada, seja Força Estadual, seja ela qual for. Se a gente não se unir, se as inteligências não se falarem, a gente não vai conseguir nada. Porque muitas das vezes você tem uma informação importante naquele lugar, mas você quer lograr, ter os louros daquilo ali. Não, foi eu que consegui. E aí o nosso camarada que vai entrar naquela situação, ele termina sendo alvo, porque ele não tem aquele conhecimento. Entendeu? Com relação às escolas também, parabéns para a senhora, porque eu acho muito importante. As nossas crianças que estão ali na comunidade, eu já entrei em várias comunidades ali, principalmente Rio de Janeiro, que é uma realidade totalmente diferente aqui de Salvador. É muito mais pesado do que o que a gente imagina aqui. Lá eu tenho um ditado que o nosso Santana conhece muito, que a gente fala o seguinte: Rio de Janeiro não é para amador. Ou você conhece ou você não conhece. Ou você é vitimado em cima daquilo ali. E digo, eu digo, suma importância, porque se a gente tiver uma criança que não aprenda o correto, lá na frente ela não vai poder escolher. Porque ela vai escolher, de uma forma ou de outra, ela vai aprender os dois lados. Ela vai ter a vida da comunidade, que ela não vai fugir daquilo ali, ela respira aquilo ali. Mas se ela não tiver oportunidade de conhecer de trilhar novos horizontes, realmente, no momento que ela tiver que escolher, ela vai dizer: poxa, eu não tenho que escolher, eu vou ficar aqui mesmo. Então, é uma iniciativa muito boa, tá? Realmente isso aqui faz a diferença muito grande. Eu sou fuzileiro naval por 36 anos, já dei palestras em algumas escolas, e quando a gente sai de lá, a criança já sai com uma outra ideia, né? Ele sai com uma outra visão, totalmente diferente. Então, é muito importante isso aí. Aqui eu pedi realmente para agradecer a vocês por esse aprendizado, porque cada vez que a gente escuta um profissional falando, a gente tem mais a ganhar com isso aí e acrescentar. Janaldo, parabéns aí, eu sei que seu trabalho é incansável, eu já te conheço de muito tempo, meu amigo Basílio também. Então é isso aí, gente, parabéns para vocês, continue assim, não desistam, porque a tendência é que a gente vá desistindo no caminho, né? A mídia vem apertando, as pessoas que não têm interesse que a sociedade desenvolva, que mude, vai fazendo de tudo para que ele crie tome outra direção, porque quando a gente começa a dissociar, é mais fácil para comandar, quando a gente separa, a gente perde a força, e se a gente nos unir, não, fica totalmente bem melhor. Então, parabéns a vocês, certo? Ad sumos, como diz nós fuzileiros navais, ad sumos. Boa tarde. Primeiro eu quero parabenizar todos, né, por ser referência para muitos. A pergunta eu queria saber de vocês, é uma pergunta coletiva, tá? Como que para vocês operadores, ter que sair de casa, operar, muitas das vezes sem o respaldo necessário, né? Ter que entrar em algumas comunidades e ali algumas das vezes ser hostilizado, ir até uma delegacia, sair depois daqueles que foi conduzido, pegar ocorrência de altas complexidades, lidar com isso, voltar para casa, lidar com problemas familiares e no outro dia ter que fazer tudo de novo. Também queria saber quantos de vocês respondem processo e qual a quantidade deles devido a esses tipos de ocorrências, né? Quem vai primeiro aí responder? Se desligar a câmera é melhor. Valeu, senhor.
Pessoal, a gente vai ser breve, até porque tem outro colega que vai participar, né? Salvo engano. A gente vai ficar para prestigiar, tá? A sua pergunta com relação à persona. Eu estava conversando com meu amigo psicólogo Tony. Tinha amigo, que 16 anos? 16, 15 anos. Eu sou psicanalista. Então, é muito fácil da gente tratar. A gente tratar sobre personas. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você... Quando nós colocamos o uniforme, não é querer ou não querer. A mente muda. É a outra persona. Mike Tyson falava que quando ele subia no ringue, a ideia que ele tinha é que outra pessoa subia no lugar dele. Entende? E vivemos de várias pessoas. Eu vou lhe dar um exemplo prático aqui. Se sua mãe, seu pai, seu irmão acabar de te ligar, você deixa de ter essa postura e tem outra postura. Se seu filho te ligar, você tem outra postura. Por quê? Porque você vai mudando de acordo com... O que é que faz um policial? Ele segue regras. Antes de impor a regra, você tem que seguir a regra. E você tem que... É como você já viu um pássaro, uma ave que fica no mangue, toda branquinha? Ela vive no mangue, ela se alimenta do mangue, e ainda assim, ela está limpa. É isso que a gente tem que trazer para a nossa ideia enquanto policiais, entende? A gente saber tratar cada coisa em seu quadrado. Quando eu estou lá na motocicleta, que alguém foge, que eu vou atrás, eu tenho que pensar em 1000 consequências. Se ele cai, se ele entra numa feira, se ele entra numa cidade, não é melhor prevenir o dano? Inteligentemente, e colocar lá, olha, o dano poderia ser maior. Agora, infelizmente, o colega falou aqui sobre tirocínio policial, nem todo mundo consegue compreender isso. E quanto mais velho, por incrível que pareça, quanto mais cabelos brancos você tem, mais tempo na polícia você tem, e, entre aspas, você fica mais safo. Você sabe para onde vai, onde colocar a mão. Você não sai metendo a mão em qualquer buraco, você sabe que pode tomar uma mordida de cobra. Entende? Então, essa, entre aspas, eu não sei nem se a palavra mais correta é essa, malandragem do bem, é que faz, por exemplo, a gente entrar num ambiente, eu estou falando com todo mundo aqui que é policial, e você olhar no ambiente, você escanear e dizer assim, se vier perigo, sai daqui, a saída de emergência é ali. Entende? Cara, tem um ditado que eu não sei de quem é, mas eu vi esses dias passando na rede social. Eu prefiro uma pessoa que passou 10 minutos numa guerra, 1 minuto que seja numa guerra, do que uma pessoa que fale tudo sobre guerra, mas que nunca pisou os pés lá. Valeu? Obrigado. Sam, a nossa profissão é um sacerdócio, irmão. Eu nasci para fazer essa porra aqui, para ser polícia, você tá ligado? Em relação ao processo que você falou, eu acho que não tem ninguém aqui que responde mais processo que eu. 13 processos, 12 PDS e um PAD. O PAD culminou na minha prisão ou demissão. Fui preso 30 dias, já paguei, não devo mais nada. Mas os 12 PDS está sendo apurado aí, está rolando. Que pode se tornar PAD ainda. Voltar para o PAD e eu tomar minha tranca de novo, mas vida que segue. Um dos PDS meu, só para você ter ideia, eu fiz um vídeo com esse meu filho aqui, incursionando. Todo dia, quando você liga, hoje às 11 da manhã, a Lojuca, né? Marcelo Castro, você encontra policiais fardados, operando, incursionando. É uma forma de expor técnicas e táticas policiais? É. Fardado. Eu sem camisa, de bermuda, meu filho de cueca em casa. Eu fiz um vídeo que bateu em torno de 3 milhões de visualizações desse vídeo. Tive que tirar da minha página. Sabe qual é o processo que eu respondo? Exposição de técnicas e táticas policiais. Um dos PDS. O outro PDS, eu patrulhando em Jacuípe, minha viatura foi solicitada. Eu usei a minha rede social, a minha influência da rede social, peguei meu celular e gravei com Davi Ribeiro. Gente, eu estou aqui com o Davi Ribeiro. Fui solicitado pela comunidade. Estou aqui com o Davi Ribeiro, está perdido, já faz 3 dias. Estou na localidade de Jacuípe. Quem souber, chega no meu direct aí. 5 minutos eu resolvi essa ocorrência. Não levei ele para o conselho tutelar. Através da minha rede social, eu desenrolei a ocorrência. Cheguei lá para a família, entreguei, tirei uma foto. Eu, Cabo Mário, soldado Julivan, que hoje é sargento Mário. Tiramos uma foto. Essa foto foi para a rede social da minha página da unidade 59 CPM. Eu peguei essa mesma matéria e publicou em todos os jornais, viu? Todas as páginas de fofoca saiu, eu lá. Eu peguei essa matéria, recortei da página da 59, uma página institucional, e joguei na minha. Pô, foi um ato de bravura, de coragem? Foi, pô.
Desembolei a ocorrência? Desembolei. PDS, que eu estava querendo me autopromover. Daí você tira. Mas eu desmotivei, irmão? Não desmotivei, eu parei? Não parei, não vou parar. Não vou parar, porque o que eu estou fazendo aqui é muito pelo contrário. Eu estou ajudando pessoas, mas para você ver o que é que eu passo. Talvez seja a questão do preconceito. Aí fica a critério de vocês pensarem. Mais alguém? Podemos encerrar a roda de conversas?